Debates orais feitos agora pela defesa, o tempo é de 1h30, doutor. Aí vocês vão combinar aí? Vamos dividir. Tá, dividir, vocês que vocês estão aí por livre escolha aí, essa distribuição do tempo aí, mas o tempo total é de 1h30. Amém? Vou soltar o tempo agora. Alguns jurados aí, atenção à tese defensiva. Pode iniciar, doutor, por favor. Santíssimo senhor doutor juiz de direito, comarca de Campo Buriti, doutor José Carlos Amorim, é uma satisfação conhecer Vossa Excelência, atuar neste processo que Vossa Excelência funciona como juiz-presidente, e depois de já ter ouvido, nunca tive a oportunidade de participar de uma audiência com Vossa Excelência, mas a maneira como Vossa Excelência tem conduzido os trabalhos, não só aqui em plenário, porque nós não participamos da instrução, mas nós ouvimos os CDs, as gravações, e Vossa Excelência sempre com uma postura escorreita, imparcial, e esse elogio que é extensível aos advogados aqui da comarca, ao doutor Maurício, que já tinha me alertado, o doutor José Amorim, ele funciona dessa forma. E a gente veio aqui na prática e pôde perceber isso, e eu fico muito satisfeito e lisonjeado de fato de fazer parte desta audiência com Vossa Excelência. Doutor José William, digníssimo representante da promotoria, satisfação também conhecer Vossa Excelência que serra a fileira na tribuna hoje da acusação, e já muito bem dito aqui para o jurado, que essa não é a função principal do Ministério Público. O Ministério Público que funciona como um fiscal da lei, e Vossa Excelência que tem atuado aqui hoje e demonstrado que de fato esse é o papel constitucional que o Ministério Público deve exercer. Receba não só os meus cumprimentos, como também da advocacia do nosso estado do Piauí. Aos advogados presentes, doutor Maurício, agradeço a ajuda, o apoio que deu, a doutora Cíntia, que não está presente, representando a Defensoria, mas que conduziu também brilhantemente esse processo, para que ele chegasse instruído hoje em plenário, os serventuários da Justiça, oficiais de Justiça, servidores, assessores judiciais. Imagino que o trabalho foi árduo, é um processo de 2004, e Vossas Excelências tiveram a cautela, o zelo de prepará-lo hoje para julgamento aqui nesse plenário. Fica então também os agradecimentos da defesa pelo excelente trabalho. O público em geral eu saúdo em nome dos agentes penitenciários, o grande Valberto que está aí, os demais que acompanham, e que tem também, a gente tem acompanhado semanalmente, a gente se encontra na penitenciária. Sou testemunha do trabalho que vocês fazem, né, com os poucos recursos que têm, com o estado sucateado, mas que vocês conseguem sim. E também, acima de tudo, tratar com dignidade aqueles que estão submetidos ao jugo da penitenciária. Deixo aqui a saudação não só minha, mas também do Dr. Maicon, do Dr. Maurício, todos aqueles que advogam na área criminal. Cumprimento também o Marconi, o Marconi da Silva. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o Marconi muito recentemente. Para vocês terem uma ideia, o promotor de justiça também antecipou que o relatório carcerário dele, o comportamento, é de fato excelente. E o Marconi é um daqueles que tem o privilégio de transitar na Vereda Grande. E os agentes podem confirmar isso, né? Ele ocupa um espaço que a gente chama de cozinha, onde ficam as pessoas que têm melhor comportamento. Trabalha, ele passa o dia dele lá ocupado. E nessa situação de um ou outro cliente que a gente tem por lá, eu conheci a história do Marconi e a gente se sensibilizou. Se sensibilizou porque, digo a vocês e a Vossas Excelências, que estamos aqui hoje numa atuação pro bono. Nós estamos aqui hoje para fazer a defesa do seu Marconi sem cobrar nada, nem um centavo por isso. Marconi, você me pagou quanto para eu estar aqui? Eu botei a gasolina no meu carro, fiz a revisão, pagamos o hotel, a hospedagem, a alimentação, tudo do bolso. Porque, ao contrário da imagem que se cria por aí, de que o criminalista é aquele que é movido incansavelmente pelo dinheiro, nós somos movidos incansavelmente por uma causa. E essa causa nossa é a defesa irrevogável da liberdade do indivíduo. Essa é a nossa causa, é a causa da advocacia criminal. Estamos aqui hoje sem ganhar nenhum centavo por isso. Porque acredito que o seu Marconi
sendo ele culpado não daquilo que acusa a promotoria, mas daquilo que será discriminado pela defesa. Sendo ele culpado, ele tem também um direito à defesa. E aqui já antecipo a Vossas Excelências que a defesa se compromete a em nenhum momento defender a absolvição do seu Marconi. Esse é um compromisso que nós fazemos com Vossas Excelências. E até para que se desmistifique a ideia para o público que está aqui, de que o advogado deve pleitear a absolvição. Não. Nós não estamos obrigados a pleitear a absolvição. E eu não posso defender aquilo que eu não acredito. Agora, o quesito da absolvição é um quesito obrigatório. O doutor promotor explicou, o doutor Ruiz também, que esse quesito é obrigatório. Ele será o terceiro ou o quarto, porque aí há uma discussão, porque nós vamos fazer uma das teses de defesa adiantando a desclassificação, né? E aí, de acordo com o que for dito, desclassificação própria ou imprópria, o quesito da absolvição vai para quarto lugar. Mas esse quesito, então, ele é obrigatório. Vossas Excelências absolvem se quiser, por uma justificativa ou outra, que seja religiosa, moral, porque não há fundamentação na decisão de Vossa Excelência. Estão aqui para dizer sim ou não, se condena ou não, por qual crime o condenam, ou se o absolve ou não. Diferente da sentença proferida pelo juiz de direito, que ele deve fundamentar todos os pontos, Vossas Excelências participarão de um julgamento extremamente objetivo. E a resposta será ou sim ou não. Então, o primeiro compromisso que eu faço com vocês é de não pleitear a absolvição do seu Marconi. O que não impede, repito, que vocês a reconheçam. Então, saúdo a cada um, Glauber, Valdirene, Maria, seu Paulo, todos os servidores públicos, todos os professores, a maioria servidor público, né? Dona Suzete, bom dia, senhora, bom dia, seu Pedro, bom dia, dona Maria Nice. A missão da defesa é fácil, diria eu. Não tão fácil como acusar, porque a defesa, até por um postulado que não é jurídico, mas é da psicologia, e Vossa Excelência, como professor, já deve ter tido contato com essa tese, chamada teoria da dissonância cognitiva, seu Paulo. O que é que diz essa teoria, resumidamente? Que aquilo que o indivíduo, qualquer um de nós, temos contato em primeiro lugar, ele é absolvido e cria uma certa resistência ou bloqueio para aquilo que virá depois. Teoria da dissonância cognitiva. Ou seja, o que coloca a defesa numa situação de desvantagem. Porque ao falar primeiro, a acusação lê a denúncia, o inquérito e tudo aquilo que é desfavorável ao réu. E vocês vão formando uma imagem mental de condenar. E aí depois vem a defesa para tentar desconstituir isso. O que é que eu peço a Vossas Excelências nesse momento? É que expandam a mente e retire qualquer espécie de bloqueio que há, seja moral, psicológico, jurídico, social ou religioso. Para que ouçam também aqui com atenção a nossa tese. Já dizia Sócrates, na Grécia Antiga, veja só, ele dizia que ao juiz, e hoje Vossas Excelências são juízes, ao juiz, seu Glauber, é dado 3 coisas. Ouvir atentamente é o mais importante. Considerar sobriamente, dona Maria Nice. E por fim, dona Suzete, decidir imparcialmente. Pois aquilo que a defesa clama hoje para Vossas Excelências é que ouçam, já ouviram o Ministério Público, ouçam a defesa também, para que considerem aquilo que seja de fato pertinente ao caso, porque a defesa, além de se comprometer a não pedir a absolvição, nós vamos nos comprometer também a só falar sobre o que está nos autos.
E aí a gente vai mostrar para vocês. Vou indicar a folha de onde está o que a defesa falará ou sustentará oralmente aqui. E o juízo, no Evangelho de Mateus, diz que não julgueis para não sejais julgados. Todo mundo conhece essa passagem. Porque na exata medida com que julgardes, haverão de julgar também a vós. E com a exata medida que medirdes, haverão de medir também a vós. E há um juízo, excelências, que nenhum de nós escapará, que é o juízo divino. Algum dia nós iremos prestar conta dos nossos atos a Deus. E o que é essa proibição de julgar? Por que isso no Evangelho de Mateus? O que Deus diz através de Mateus é que ao nos compararmos com um semelhante, porque por mais abjeto que seja o ato que ele praticou, seu Marconi é semelhante a nós. Ao nos compararmos com um semelhante, não nos julgarmos merecedores de maiores méritos. Nós não somos melhores do que ninguém. Ao julgar esse caso, que não o condenem como um caso perdido, porque aí vossas excelências estariam dando um atestado de condenação contra vocês mesmos. Então o que pleiteia nesse momento a defesa é que ouçam, considerem e ao final julguem imparcialmente. É isso que a gente espera e é isso que a defesa confia. Pois bem, dito isso, e o tempo da defesa, enfim, hoje, depois da reforma, né, doutor, de 2008, retiraram meia hora desse primeiro momento de peroração do Tribunal do Júri para se atribuir lá na frente, numa possível réplica ou tréplica, que aí quem decide se haverá ou não é o doutor promotor. Então nós ficamos aqui estrangulados a apresentar uma defesa de um caso extremamente complexo em parcos 90 minutos. É o tempo que dura uma partida de futebol. É nesse tempo que se dura uma partida de futebol que nós decidiremos o destino e o futuro desse cidadão aqui. Em 90 minutos. Esse é o desafio. Então peço a Vossa Excelência, acredito que já estão cansados, estamos o dia todo aqui, não sei até que hora ficaremos, talvez estejam com fome, vontade de ir no banheiro. O que eu peço a Vossa Excelência é que preste atenção a tudo que a defesa falar. Esse é o nosso compromisso. Combinado? Pois bem, vamos aos fatos. É importante para vocês entenderem aqui a lógica, nós traçarmos aqui uma cronologia dos fatos, né? O que aconteceu antes, durante, depois, e em que sequência aconteceu os episódios descritos na denúncia. Pois bem, em primeiro lugar, e ficou evidente, né, vieram duas testemunhas aqui de acusação, nenhuma delas conseguiu falar o contrário. O que ficou provado? Ficou provado que no dia 17 de novembro de 2004, veja só, 14 anos atrás, quase 14 anos atrás, o seu Marconi e a sua esposa, à época esposa, porque não tinham separado, não tinham nem separado de fato, nem feito o divórcio, compareceram à audiência neste prédio, não foi, Marconi? Com o Ministério Público. O tema era fixação de pensão para os filhos. Seu Marconi, borracheiro, não tinha salário certo, mas ele recebia, fazia um bico ou outro, dava para viver. Na audiência, chegou primeiro Marconi, em seguida chegou a dona da Cruz, e aí a promotora chamou, iniciou a audiência. Não houve nenhuma discussão nessa audiência. Era fixar pensão alimentícia e foi fixado um valor de R$100 para o seu Marconi pagar. Quanto a isso, não houve objeção nenhuma. Encerrada a audiência, seu Paulo, o que foi que houve? Dona da Cruz estava aqui com a filha menor deles, e a conversa, que foi amistosa aqui com a promotoria, eles continuaram essa conversa no corredor, e ela disse:
Marconi, passa lá em casa depois que a gente conversa mais. Tudo bem. E assim ele foi para casa da mãe dele, né? Da avó dele. E ela foi para a casa que o casal vivia. Ponto. Isso ainda pela manhã, já próximo ao horário do almoço. Por volta das 2h30 para 3 horas da tarde, depois de almoçar, o Marconi foi lá. Ela tinha convidado. Chegando lá, estava a dona da Cruz e a filhinha do casal. E eles começaram a conversar. A dona da Cruz disse: Marconi, deixe a criança na casa aí de um vizinho. E ele levou para a casa da tia dele. Talvez ela quisesse poder conversar com ele sem nenhuma interferência. Quem somos nós para dizer que isso não aconteceu? Deixou a filha dele na casa da tia. Em seguida, retornou. Conversaram sobre o término, sobre uma possibilidade de volta, porque Marconi, apaixonado também, não deixou de ser. 11 anos de casado, ninguém esquece um mês. Não tem como. 11 anos de casado. Nenhuma agressão registrada. Porque a acusação quer traçar um perfil de que o Marconi é violento, sobretudo com as mulheres. De 2004 para trás, nenhuma agressão registrada. Nenhum boletim sobre ameaça. Nada disso. Ele disse aqui, eles tinham discussão, mas era sempre verbal. Nunca teve agressão. Então eles começam a conversar nesse ambiente de vamos, encerra ou a gente volta, encerra ou a gente volta. Se abraçaram, se beijaram, ficaram, mantiveram a relação sexual. O que ele disse aqui, a gente manteve uma relação sexual. Sim. E após o ato sexual, eles permaneceram conversando. E aí é onde entra aqui o momento do fato, que ele aqui narrou. E nada no processo prova que a cronologia seja diferente do que isso, disso. O que foi que ele disse aqui? Após o ato, uma pausa, uma conversa, foram na cozinha beber água. E na cozinha, não sei se por um ataque súbito ou se aquilo era o ponto final que ela precisava para dizer que o Marconi não servia mais para a vida dela. Se o ponto final seria aquilo, seria praticar o ato sexual com ele. E aí na cozinha ainda, bebendo água, ela caindo em si diz: Marconi, não dá mais certo. Eu não gosto mais de você. Veja só, bebendo água na cozinha após o ato sexual, onde ele acreditou que eles iriam voltar ao casamento, que ele iria poder criar os filhos dele junto com a mulher, com a mãe dos meninos. Então ele ali, naquele momento, também sensível, porque ela também estava. E aí ela diz: Marconi, eu não gosto mais de você. Percebi que não dá certo a gente continuar. Veja só. Mas ela diz mais: eu inclusive já tenho outra pessoa. Não diz quem foi a pessoa, disse aqui quem é a pessoa, ele não sabe. E aí vem o pior. E eu já estava com essa pessoa antes da gente se separar. O que talvez tenha sido a causa dela querer se afastar. E nesse dia talvez ter se arrependido, achou que teria ainda a possibilidade. Tiveram ali enfim, atualmente se chama de flashback, um retorno rápido ali de uma relação estável que já se teve. E após ela percebeu que não, eu gosto mesmo é do outro lá, não gosto dele mesmo não. Acabou, Marconi. E aí ela resolveu confessar: eu estava lhe traindo com esse outro já. Eu já ficava com ele antes do término do casamento. Então veja só quanta informação, senhor, para se absorver em um exíguo tempo.
Nesse momento, tomado por essa violenta emoção, como ele disse aqui, eu, num ímpeto ali, eu não sabia o que estava fazendo, peguei a faca e não tinha intenção de matar, tinha intenção de ferir. Ele foi ferido na alma e ela no corpo. Eu não estou sustentando aqui que se justifique. Eu não estou sustentando legítima defesa da honra, porque essa tese nem existe mais em tribunal. Mas se coloque também no lugar do seu Marconi, que se sentiu, ele disse aqui para vocês ouviram. Eu me senti um objeto. Olha, o quão terrível não deve ser para um ser humano se sentir um objeto. Eu me senti naquela hora usado. Ele falou aqui. Eu me senti usado. Eu me sentiria também. Como não? Após um ato que demonstrava um interesse de reatar o relacionamento, você recebeu uma negativa, você já na esperança, já botando na cabeça, vou criar meus filhos, vai ser assim, assim, assado, a gente vai se dar bem, nós não vamos mais discutir como discutia antes. E ela vem, Marconi, não dá mais certo. Porque foi isso que aconteceu. Procurado, senhores e senhoras do júri, Dona Suzete, procurada para dar a versão dela dos fatos, a Dona da Cruz sumiu. E não foi só uma, nem duas, nem três a tentativa de localizar. Inclusive, por essas constantes ausências, toda vez que o oficial ia, não mora aqui, não mora aqui. Teve-se notícia que ela estava residindo em São Paulo. O Ministério Público pediu que fosse oficiado a delegacia lá para identificar a Dona da Cruz, localizar a Dona da Cruz. E vocês acreditam que o delegado localizou? Porque o promotor disse aqui que não, ela não foi encontrada. Depois eu vou mostrar a vocês aqui, ó, nas folhas 94 dos autos, Dona Maria Nice, olha o que é que diz as folhas 94. Entrei, aqui é o delegado, falando para o juiz. Entrei em contato com a senhora Maria da Cruz, através do terminal telefônico, está aqui o número do telefone dela. E fui por esta informado que o seu endereço é esse, olha, Rua Jacinto, em São Paulo. Veja aí, que eu estou inventando. Veja aqui, um ofício do delegado, para o juiz de direito aqui de Canto Buriti. O que é que o delegado disse? Conseguiu falar com ela por telefone, e ela disse, não, eu estou morando na Rua Jacinto, não sei o que, número tal, beleza. Marcaram uma terceira audiência lá em São Paulo. A vítima não veio porque tem medo. E por que ela não depôs lá? Porque o réu não estava lá, não. Lá eu podia falar. Ela podia dizer o que quiser. Podia pelo menos sustentar o que disse no inquérito, quando foi ouvido na delegacia. Não, porque estava com medo. Com medo de quem? Preso aqui no Piauí. Como é que ele ia localizar essa mulher em São Paulo? Se nem o judiciário localizou. Vamos. Era da verdade, porque ela sabia que a versão que ela contava era fantasiosa. E vocês querem um exemplo disso? Ela disse no depoimento dela na delegacia, assim que ela voltou de Teresina, da cirurgia, falou que tinha sido estuprado. Aqui já ficou provado que não houve isso. Ninguém nem está discutindo esse fato. Não houve. Então quem mente sobre um fato, pode mentir sobre dois, não pode não? Então, pessoal, a acusação, Dona Rodirene, a acusação sustenta que pela quantidade de facada e pelas regiões atingidas, ele teria tentado matar a vítima.
Mas nós vamos começar a desmistificar isso agora. Acompanhe comigo. Conceito básico de direito penal, tá? Não sou um expert e nem quero que Vossa Excelência saia daqui expert nisso. Nós estamos julgando fato, não é o direito. Mas para julgar o fato, que é criminoso, nós precisamos ter noção de o que é crime. O que é que a lei considera crime? Aí digo a vocês, a teoria que vigora é a teoria tripartida, que diz o seguinte: crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Ou seja, só existe crime quando reunido os três elementos. Exemplo, se eu tenho um fato típico, que é matar alguém, culpável porque eu sou maior de 18 anos e pratiquei o ato, mas se eu pratiquei em legítima defesa, não é crime. Certo? Então só é crime se preenchido os três elementos. Mas além disso, cada um dos elementos do crime, eles são subdivididos em outros. E o primeiro, eu vou me atentar só a esse, o fato típico. Primeiro elemento do crime. Ele é dividido em conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Essa conduta, senhores, é disso que nós vamos falar. Estão acompanhando. Né? Se tiver alguma dúvida, pode pedir que eu volto. Nós estamos falando de conduta. A conduta, para ser considerada crime, ela é uma ação humana voluntária, ela é sempre voluntária, mesmo que o crime seja culposo. É para um homicídio no trânsito, eu estava bêbado, dirigi meu carro e matei. Certo? Mas a minha conduta de dirigir foi voluntária. Então toda ação, para ser considerada crime, primeiro ela é voluntária. E ela tem que ser dirigida a uma finalidade. Então é por isso que a conduta só pode ser dolosa ou culposa. Ou eu fiz porque eu quis mesmo fazer aquilo e atingir a finalidade, ou foi uma imprudência, imperícia ou negligência minha. E aí seria crime culposo. Certo? Então acompanhem comigo. Em que momento o processo está aqui? O processo, diga-se de passagem, de um inquérito de menos de 10 páginas. Nós queremos condenar esse homem aqui baseado, pautado no inquérito que tem menos de 10 páginas. Olha. E eu não gosto nem de falar, porque na época quem apura inquérito é a Polícia Civil. Mas na época o delegado aqui ainda era um sargento. Tinha muito disso, principalmente em cidade menor, né? Floriano tinha isso também. E eu não gosto de... Sempre respeito as instituições. O Alberto está aqui de prova. Sou advogado da Polícia Militar, do 3º Batalhão da região de Floriano. Eu sou advogado da polícia. Eu respeito a instituição. Mas um inquérito para condenar esse cidadão aqui, de 12 a 30 anos, que reduz a pena porque foi tentado, mas a pena é essa, 12 a 30 anos, como quer o Ministério Público, baseado num inquérito de 10 páginas, eu acho isso um absurdo. E olhe que inquérito nem prova é. Inquérito é indício, para formar a opinião da acusação, do promotor. Essas provas, para elas se tornar de fato prova, elas têm que ser, como já salientado pelo doutor Zé Carlos, elas têm que ser feitas aqui, sobre o crivo do contraditório da ampla defesa. Porque do inquérito o réu não participa não. Participa para depor, mas não havia nem a obrigatoriedade do advogado. Então chega um inquérito de 10 páginas, 2 anos depois, oferece uma denúncia. 2 anos depois, ofereceu a denúncia. Ele não estava foragido não, sabia disso? Sabe por que ele não estava foragido? Porque não tinha mandado de prisão contra ele. Não tinha. E eu desafio qualquer um a me mostrar se tinha um mandado de prisão contra ele nesse processo aqui. Não tinha. Ah, fugiu. Fugiu não. Ele disse que passou um mês aqui ainda. E aí foi orientado pelos populares da comunidade dele. Rapaz, você devia fugir. E assim ele foi. E começou a vida dele de novo em Angical. Mas volte lá para a conduta que eu estou falando. Ela é dolosa ou culposa. E o dolo, ele reside, o elemento subjetivo que é o dolo, ele reside na intenção. E como o doutor promotor disse, é uma análise subjetiva. É difícil eu dizer qual a intenção de um sujeito. Mas se nós ficarmos na dúvida, nós vamos trabalhar a dúvida contra o acusado. Se vocês tiverem dúvida se ele fez ou não, vocês devem considerar que ele não tentou matar.
como que nós condenaremos na dúvida? Se acontecesse isso, o júri poderia ser, inclusive, anulado. De 593 do Código de Processo Penal. A decisão de Vossa Excelência. Então, veja só, o dolo é a intenção de praticar um ato e dirigida a uma finalidade. Em que momento? Porque vocês ouviram aqui duas testemunhas de acusação. Não, mas e aí? Você vira alguma coisa? Quem ouve grito não pode saber se quem estava lesionando queria matar ou não. Como é que eu posso fazer essa análise? Não, eu ia passando, a casa estava fechada, eu ouvi um grito. Como é que eu vou saber que quem atacava tinha intenção de matar? E o seu Marconi disse aqui, eu nunca tive intenção de matar ela. Tanto é que largou a faca. Se arrependeu e largou a faca. A região atingida, disse a promotoria, está aqui no laudo. Vou mostrar para Vossa Excelência também, que a região atingida foi o abdômen e os membros superiores, né? Os braços são lesões de defesa. Mas o doutor promotor citou um caso aqui a Vossa Excelência, um caso aqui de Canto Buriti. Não foi uma facada só, foi no glúteo, o cidadão lá faleceu, né? E não houve acusação de homicídio. Olha aqui no laudo. Quais as regiões atingidas? Região glútea, membros superiores do abdômen e região glútea. Ou seja, tem no mínimo 2 lesões na região glútea, que foi o mais atingido. Ora, citando o caso que foi dado de exemplo pelo próprio promotor, que não tinha intenção porque atingiu a região glútea. E por que que este aqui tinha intenção? Porque foram mais facadas? De jeito nenhum. Não há isso. Porque foram mais facadas? Está aí no lado. Qual a região atingida? A região glútea. Foram atingidas no mínimo 2 vezes. Que aí o perito ele repete a região. Talvez por ter sido da direita e à esquerda. Então o que eu quero dizer a Vossas Excelências é que não há, porque de fato não há prova nos autos, e Vossas Excelências estão julgando com prova nos autos, Marinice. Vocês estão julgando com base nesse processo aí. Pode folhear, pode ficar à vontade. Eu tenho uma cópia dele aqui. Vocês estão julgando com base nisso aí. Num inquérito que não tem 10 páginas, numa denúncia apresentada 2 anos depois, em várias tentativas de localizar a vítima. E ela mesmo. Por quê? Porque essa mulher estava com medo. Não era de... Porque ela mentiu sim. Eu vou pedir absolvição? Não. Porque ele não cometeu, foi o crime que acusa a promotoria. Mas ele cometeu um crime sim. E que crime foi esse? Lesão corporal grave. Grave, não estou sustentando lesão corporal leve, não. Eu não vou contra o que está nos autos. E está aí, ó. Aí na mesma folha que vocês estão vendo, que é a folha do laudo de constatação aí do médico, o exame de corpo de delito, né, na linguagem jurídica, aqui o médico diz, resultou perigo de vida? Ele diz sim. Se resultou perigo de vida, o Código Penal me diz que a condenação tem que ser por lesão corporal grave, artigo 129, parágrafo 1º. Ah, mas é porque a pena é mais baixa, não interessa a pena, vocês não vão fixar a pena. Quem fixa a pena é o doutor Zé Carlos, juiz de direito, concursado, estudou para isso. Vossa Excelência não tem nada a ver com pena, não se preocupe com pena, se preocupe com os fatos. Então o que é que eu quero dizer a você? Que não há prova nos autos que ele teve intenção de matar. Nenhuma palavra de testemunha. Nenhuma. A intenção dele foi aquela atingida. Ele queria lesionar a vítima. Pessoal, existe uma coisa chamada de caminho do crime, ou intercrime.
O caminho do crime, ele passa por 4 etapas. Cogitação, essa aí não é punível. Se eu pensar em matar alguém, eu não posso ser punido por isso, não. Então, cogitação, preparação, execução e consumação. Nós temos aqui um crime consumado e não tentado. Ele cogitou naquele momento de fraqueza dele de ouvir o que tinha ouvido, pegou a faca, preparação, começou a esfaquear a execução e gerou as lesões descritas no laudo. Consumação. Nós temos um crime consumado de lesão corporal grave. Esse é o crime que ele quis e praticou. Esse é o crime que o seu Marconi praticou. Ele não tentou matar. E eu vou explicar para vocês que há uma diferença entre tentativa e outro instituto que nós vamos sustentar. O tempo aqui passa rápido, Excelência. Então eu vou ter que ser mais breve. Infelizmente, seu Marconi. Sim. Viu? Porque eu acho de um todo injusto. Mas não é o juiz, não é o promotor, não fui eu que inventei essa regra. É aquele pessoal que a gente coloca lá no Congresso. Que a gente já sabe a qualidade deles, né? Então, nós estamos trabalhando em cima de leis feitas por estas pessoas. Então, veja só. Expliquei para vocês as 4 fases do crime. Cogitação, preparação, execução, consumação. E disse a vocês que o crime que ele quis praticar, ele praticou de fato e houve uma consumação. Ela foi lesionada, as lesões resultaram em perigo de vida. Agora, se toda lesão que resulta perigo de vida foi no abdômen, é homicídio. Porque se fosse assim, não existiria o crime de lesão corporal seguida de morte. E vou mostrar para Vossa Excelência. Se fosse assim, por que o legislador ia colocar essa figura da lesão corporal seguida de morte? Então, todo mundo que morresse ia responder, o agressor responderia por homicídio, não era não? Não era assim, seu Paulo? Nisso nós temos que concordar. Ora, e qual é a diferença da lesão seguida da morte para o homicídio? A intenção. É só isso. A intenção é agredir. Ela poderia ter vindo até óbito. Lesão corporal seguida de morte, a pena é maior. Mas ela não faleceu. Lesão corporal grave. Nós estamos adstritos a esses termos. Porque convenhamos que não há nenhuma prova de que ele de fato tinha intenção em matá-la. Ele mesmo disse. E ali naquele momento em que eu esfaqueava, eu fui tomada por uma recuperação de juízo. Eu disse, rapaz, é a mãe de meus filhos, a mulher que eu amo, eu não vou fazer isso não. E largou. Seu Marconi, alguém impediu o senhor? Não. Ninguém. Alguém entrou na casa e segurou o seu braço, apontou uma... Não, isso aqui. Parou porque quis. Então, em primeiro lugar, Excelência, porque meu tempo está exíguo, que nós temos mais tese a ser apresentada também pelo Dr. Maicon, mas eu queria fixar uma coisa na cabeça de vocês. Não houve intenção de matar. Tá bom? Eu vou passar para uma segunda tese, mas quero que Vossa Excelência, eu peço que você entenda de que a tese da defesa, a principal tese defensiva é essa. Não houve intenção do seu Marconi de matar a vítima. E vou provar mais. Vou provar que aquele que comparecer o que foi que a dona Luzia disse para vocês aqui? Doutor Luiz perguntou. Onde foi que você encontrou a vítima? Foi fora, foi dentro da casa? Ela disse o quê? Que tinha encontrado ela lá dentro, não foi? Ela entrou na cozinha, aí tinha uma porta lá dentro, não foi isso? Vocês lembram disso? E ela arrastou a Luzia para fora. Mas olha só como a memória é traiçoeira. Porque poucos meses depois do fato, ela foi ouvida na delegacia. A memória ainda é fresca do que houve, né? Hoje não, 14 anos depois, é possível que você não lembre de toda a verdade. Mas aqui ela lembrava. Olha o que foi que ela disse para o delegado lá, ó. Que em seguida, vou mostrar para vocês. Está aqui no processo e aqui na cópia dele. No processo, ele está na página 7. Perdão, se puder abrir aí, por gentileza. Olha o que é que ela disse.
que a vítima apareceu correndo e caiu próximo à casa de uma vizinha. O que é que tem a ver com a versão que ela contou aqui? Que entrou heroicamente, o doutor José Carlos até disse, a senhora é uma heroína. Entrou na casa quando ninguém mais quis, socorreu a vítima, cidadã exemplar. Poucas pessoas teriam feito isso. Verdade. Tão poucas pessoas que nem ela fez. Nem ela fez o que disse aqui para vocês, querendo induzir a erro, que fez. Vamos localizar bem aqui. Não. Pronto, a Luzia. Aqui, ó. Que em seguida a vítima apareceu correndo e caiu próximo à casa de uma vizinha. Tá vendo isso aqui? Aqui ela diz que não, encontrei a vítima caída, desmaiada, dentro da casa. Mas pro delegado, meses após o fato, ela disse, não, doutor, ela saiu correndo e caiu na casa de uma vizinha. Olha só que diferença. Essa diferença é relevante, é evidente que é. Porque nós precisamos traçar também um perfil de quem senta aqui nessa mesa e tenta nos ludibriar com a mentira. Nós temos que traçar esse perfil. Está aqui a dona Luzia, que sentou aqui como segunda testemunha, hoje com os cabelos ruivos. Ela mentiu perante Vossa Excelência. Com qual finalidade? Não se sabe. Mas está provado que ela mentiu. Excelência, ainda que Vossa Excelência reconheçam, tá, que a defesa não reconhece isso. Mas se Vossa Excelência, seu Pedro, seu Paulo, se Vossa Excelência reconhecer que o Marconi quis de fato matar a dona da Cruz, eu quero, Suzete, que você reconheça também que ele desistiu voluntariamente do crime. E aí o Código Penal, veja só, eu quero que, dona Maria Anice, aqui o artigo 15 do Código Penal, tá bom? Passa isso aqui adiante. O que é que diz o artigo 15? O agente que voluntariamente de prosseguir a execução, ele somente responde pelos atos já praticados. Tá? Então, peraí. O promotor acusa de tentativa e eu estou dizendo que não. Mesmo que ele tivesse tentado matar, ele desistiu voluntariamente. Veja só. Qual é a diferença? A diferença é que o crime tentado, ele só não é consumado por circunstância alheia à vontade do agente. Eu estou esfaqueando, alguém chegou atirando em mim. Eu estou esfaqueando, arrombaram a porta da frente, que ele estava no fundo, e ele se desesperou e correu. Tentativa. Ele poderia de fato estar tentando matar. Ou seja, a tentativa ocorre quando o agente só não consome o crime, seu Pedro, por circunstância alheia à vontade dele. Agora, se eu paro porque eu quis, porque me arrependi e porque desisto nesse momento, eu não respondo por tentativa. Eu respondo pelos atos já praticados, que são quais? Lesão corporal grave. Então veja só, mesmo que reconheçamos aqui, o Marconi quis matar mesmo. A mulher tinha traído ele, confessado na comunidade que ele é inserido. Ele disse aqui, a família disse era para matar. Na comunidade que ele era inserido, me parece que era um entendimento, não sei se porque são pessoas extremamente devotas à instituição do casamento, que não pode haver de modo algum a traição, nem por parte do homem nem da mulher, mas ele se achou naquele momento então, aqui eu já concordando com a acusação, ele se achou no direito de matar Dona da Cruz. E por que ele desistiu? O que foi que impediu ele de prosseguir a execução? Nada. Somente a vontade dele. Pergunta a Vossa Excelência. Quem quer matar? Quem quer matar, dona Suzete? Abandona a arma do crime? Pense aí, reflita. Não me responda não, reflita. Valdirene, quem quer matar, abandona a arma do crime, Valdirene. Reflita com você.
Faça essa análise, Marinice. Abandona porque ele abandonou. Tanto que nem a polícia nunca achou, porque ele nunca foi atrás, porque ele jogou, foi lá, no quintal da casa. E a polícia nunca achou essa arma, não está aí não. Ele só está sendo julgado aqui hoje, porque ele confessou espontaneamente ter praticado esse ato, que ato a lesão. Tá bom? Agora, mesmo que vocês reconheçam, imbuído por qualquer sentimento, que nem está no processo, porque de fato não está. Mas se Vossas Excelências reconhecerem que ele queria matar, mas reconheça também que ele desistiu, foi voluntariamente, que não tinha nada impedindo ele de prosseguir. Quando ele saiu, a vítima estava em pé. Não, é porque ele achou que tinha morrido. Negativo. Ela estava pedindo socorro. Ela estava em pé. Mostrei para vocês aqui. A Luzia aqui hoje mente e diz aqui: eu achei ela desmaiada e puxei para fora. Mas para o delegado ela disse: ela saiu correndo e caiu na casa do vizinho. Saiu correndo pelos fundos. Pergunta a Vossa Excelência. O laudo está aí, as folhas 7. Há algum sinal de esganadura, esganamento, enforcamento? Não. É uma reação natural de quem quer matar. É o quê? Asfixiar as vias respiratórias da vítima. Porque quando ela começou a gritar socorro, ele podia ter feito isso. Avançava nela e enforcava, e ela poderia ter morrido asfixiada e não pelas lesões da faca. Mas não há isso aí no processo. Será que se ele quisesse de fato matar, ele não teria feito isso? Tampado a boca dela, esganado. Não há sinais desse tipo de violência aí. Não há. Então, Excelência, para ficar bem claro, qual a diferença então de quem tenta e quem desiste? É que na tentativa eu quero, mas eu não posso. Para ficar bem claro, eu quero matar, mas eu não posso, porque uma outra circunstância me impediu. Não sei, eu estou atirando, o teto caiu em minha cabeça. É uma circunstância alheia à minha vontade. Na tentativa eu quero, mas eu não posso. Na desistência eu posso, mas eu não quero. Acabei de desistir. E é por isso que o direito penal premia aquele que não leva a fim o seu intento criminoso. Lógico que essas pessoas não merecem ser punidas, tal qualmente aquelas que de fato consumam um crime grave, como seria esse de homicídio qualificado. É um crime hediondo. Então o que é que diz a lei? O artigo 15 está aí, que o agente que desistir voluntariamente, como foi o caso de Marconi, não, desisti, parei, joga a faca fora e vou embora. Somente responde pelos atos praticados. Que atos foram esses? Lesão corporal grave. 129, parágrafo 1º. Certo? Eu quero que vocês, ou Vossas Excelências, tenham esse entendimento. Entenda também que a cada vez que foi chamada para depor, a dona Marieta, que sentou aqui, e era madrasta da vítima, a cada vez ela contou uma versão. E a versão de hoje foi a menor, porque hoje ela disse que não lembrava de nada. Não, isso aqui eu não vi, isso aqui. Eu vi um vulto. Vamos condenar um vulto. Eu vi um vulto. Como é que você sabe que era o Marconi? Eu reconheci o vulto, tudo bem. Né? Quem sou eu para questionar as habilidades telepáticas de alguém? Mas ela disse que viu um vulto e o vulto era Marconi. Que ela viu. Tinha alguém na casa, dona Marieta? Não. Só elas duas. Tinha criança? Não. Tinha vizinho tentando entrar? Não, porque ela disse que ela foi a primeira que ouviu. Veja só. Eu moro em outra rua. O doutor Zé Carlos perguntou: não, o senhor é vizinho, a senhora é vizinha de quantos metros? Não, é da outra rua. Ela falou aqui. Então veja só a paciência da dona Marieta. Senhora já de idade, não deve ter a mobilidade que Vossa Excelência tem. Mas ela foi na rua dela
que a Luzia era vizinha dela, Marieta, e não vizinha da Cruz. Foi na rua dela pedir para a Luzia acudir que estava acontecendo uma tragédia. E sabe o que foi o primeiro ato que a Luzia fez? Também. Ela ligou para a polícia, que achou que era um trote. Olha, ó. Telefonou para a delegacia, o policial achou que fosse trote. Veja só. Aqui, ó. Veja só. Então, vamos analisar bem aqui o intercrime de novo. A vítima está sendo esfaqueada. O vizinho, que poderia prestar socorro, corre para outra rua, corre na passada que ela puder, né? Porque aí a gente não sabe. Chega lá, fala com a vizinha dela, Luzia, mulher, está acontecendo uma tragédia na Casa da Cruz, acorde lá, ajuda lá. Luzia, que saiu daqui, louvada por nós como heroína, porque na postura dela, que ela narrou aqui, eu queria ser amigo da mulher dessa, de um ser humano desse, eu queria amizade, porque eu fiquei sensibilizado. Mas a história real está aí, contada na delegacia. Não, vamos ligar para a polícia. Ligou, aí o delegado, não, isso aí deve ser um trote. Não foi. Tempos depois é que ela foi lá, na rua, ver se... E aí ela encontra a Maria da Cruz correndo e cai na casa do vizinho. Quanto tempo depois? Não sei. Talvez uns 5 minutos se leve pelo menos para fazer isso. Talvez uns 5 minutos para eu ir na rua de baixo, falar com minha vizinha, ela ligar para a polícia atender, não vir, eu esperar e depois eu mesmo ir. 5 a 10 minutos no mínimo. Será que 10 minutos não seria suficiente para ele matar a da Cruz, não? Porque não tinha ninguém lá impedindo. Será que não seria? Marconi, um homem mais forte do que ela, sem dúvida. Será que ele não poderia ter matado se fosse a intenção? Ele não matou, Excelência, porque ele nunca quis matar. E reconheçam, como segunda tese, né? Como segunda tese, reconheçam que ainda que ele tenha cogitado em matar Dona da Cruz, ele se arrependeu. Porque lembrou quem era a Dona da Cruz para ele. Lembrou quem a Dona da Cruz apresentava. É a mãe de meus filhos. É a mãe de meus filhos. Hoje, a situação do seu Marconi é de um abandonado pelas famílias. Evidentemente, ele teve que sair daqui porque foi induzido pela família, enfim, pelos populares. Quem somos nós para julgar o seio comunitário em que seu Marconi está inserido? Trabalhador rural de criança, acordando 5 da manhã, dormindo 10 da noite e acordava de novo só para trabalhar. Depois virar borracheiro aqui na cidade mesmo, arrumar uma mulher, casar, ter 3 filhos, tentando a todo momento viver uma vida digna. E por um deslize na vida, porque o que estão julgando aqui é esse fato. Ah, em Gical. Vocês não são jurados em Gical. Gical, a ameaça foi absolvida, o promotor disse. E o outro processo tem um recurso. Não há nenhuma sentença penal condenatória transitada julgada contra esse rapaz. Há um recurso em análise ainda pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Como é que nós podemos traçar um perfil psicológico de criar antecedentes onde não há? O ambiente do seu Marconi, Excelências, Dona Valdirene, o ambiente do seu Marconi não é o nosso ambiente. O que ele viveu não é o que nós vivemos. De modo que nós jamais conseguiríamos, por maior esforço mental que pudesse fazer, nos colocarmos de fato no lugar dele. Essa empatia, que não é inerente ao ser humano, nós não conseguiríamos fazer nem com exercício de boa vontade. Maria, você não conseguiria, em hipótese nenhuma, se colocar no lugar do seu Marconi. Mas tente, por um momento. Tente, identificando e analisando as circunstâncias, Cláudio. Analise as circunstâncias. Justifica o que ele fez? Não. Ninguém está pedindo absolvição. Não justifica. Mas ele vai ser punido conforme a legislação em vigor. Se a pena é maior ou menor, se é muito ou pouco, isso aí não é um problema nosso. Quem fez a legislação não fomos nós.
Nós estamos no Estado Democrático de Direito, nós estamos sujeitos a essa lei. E quando a gente a infringe, a gente senta ali e responde pelo ato. Agora, falar de pena, como quer a promotoria, olha, se vocês a condenarem por isso, aí a pena ele já vai sair, porque está 4 anos preso, está 4 anos preso. 4 anos preso. Não é isso, Marconi? 4 anos preso. Por esse crime, que tem gente que sequer, porque pega uma pena mínima e vai para suspensão ou até qualquer outro tipo de benefício processual. Ele está 4 anos preso. Por isso aí. Será que o seu Marconi já pagou a pena dele? Será que não? Convivendo na cadeia. E aí, graças aos agentes penitenciários aqui, que eu vou saudar mais uma vez, que consegue manter ele, pelo menos separado daqueles piores. Porque vocês sabem mais do que eu, que tem uns presos que são perversos. Condenado por crime hediondo, por estupro, por tráfico, por homicídio qualificado. Jogar um cidadão desse, que tem excelente comportamento lá, nunca teve problema com ninguém, jogar ele numa cela desse, que é onde ele cumprirá uma pena definitiva. Será que nós vamos criar, nós vamos ressocializar uma pessoa ou criar um monstro para a comunidade? Porque um dia ele sai. É isso que nós queremos, criar um monstro? Será que a pena dele, de já estar 4 anos preso, já ter perdido as 2 famílias que constituiu, porque isso aí é irrecuperável. É irrecuperável. Quando ele sair, ele teve que passar 10 anos foragido, mais 4 presos, 14 anos. Quando ele voltar, talvez o filho dele não queira mais nem contato. Já perdeu a melhor fase da vida dos filhos, que é a criança adolescente. Crescer junto, já perdeu. Será que essa pena não é suficiente? Será que não? E é por isso que mesmo que a defesa não sustente, mas vocês podem absolver por clemência, inclusive. Absolver por outro motivo que a gente não está aqui discutindo. É uma convicção interna de cada um de vossas excelências. Então, para encerrar aqui, o doutor Maico vai falar, e eu me alonguei bastante, peço até desculpa a vossa excelência, mas não tem como, né, Marconi? Estamos decidindo a vida desse cidadão aqui. Né? E a gente aqui está com fome, está com pressa, está com tudo. Mas a vida dele que está em jogo. Onde ele passará os próximos anos da vida dele? Há uma possibilidade de recuperação para esse cidadão, para ele ser reintegrado na comunidade? Eu diria a vocês, eu que também tenho uma mãe, tenho uma irmã, que é como se fosse uma filha minha, que hoje, graças a Deus, a gente ajuda a manter. Tenho primas, tenho tias, convivo com diversas mulheres no meu dia a dia. E eu diria a vocês, o Alberto, o pessoal me conhece também, eu não teria nenhuma capacidade, seja técnica ou moral, de defender uma pessoa que eu saiba, ou que o processo me mostre, que ela tenha cometido as atrocidades que foram imputadas por esse cidadão aqui. Eu não teria tirado do meu bolso para estar aqui hoje. Faço isso por amor. Amo o tribunal do júri. Sou criminalista porque o direito penal me imanta. Ele me atrai, ele me puxa. Eu nunca tive dúvida sobre a carreira. Admiro o Ministério Público e a carreira da magistratura. Porque não é fácil a missão destas 2 instituições. Assim como também não é a do advogado, que no tripé não há hierarquia, mas no dia a dia a gente sofre o preconceito até de quem nos olha com o olhar de um criminoso. Ah, você é igual a seu cliente. Não é assim. Então, excelências, reconheçam esse último papel vem aqui. Reconheçam, em primeiro lugar, o que é que eu peço a vossa excelência? Reconheçam que seu Marconi não tentou matar a vítima. Ele não tinha intenção de matar. Tinha intenção de ferir. Foi ferido na alma, devolveu com a ferida do corpo. E que ainda que reconheçam que ele tentou matar,
mas reconheçam também que ele desistiu voluntariamente. Ainda que vocês reconheçam que ele quis matar, mas reconheça que ele parou porque quis, que naquele momento ele teve um arrependimento que tomou dele. Seu Paulo, reconheça isso. Porque isso não é um pedido da defesa, isso é um pedido do processo. O processo está pedindo para vocês. E o artigo 15 do Código Penal está norteando. É isso que a defesa clama, fora os argumentos que serão também expedidos pelo Dr. Maico. Mas para finalizar minha fala, Excelência, eu gostaria de citar aqui um poema de Carlos Drummond de Andrade. Todos vocês conhecem Carlos Drummond e a contribuição que ele deu para a literatura contemporânea brasileira. E Carlos Drummond, numa passagem muito perspicaz, ele disse o seguinte: a porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, Glauber, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava, ela só entrava com um perfil de meia verdade. E a sua segunda metade, ela voltava igualmente com o meu perfil. E os meus perfis, eles não coincidiam. Arrebentaram então a porta, derrubaram a porta. Chegaram ao lugar luminoso, onde a verdade esplendia seus fogos. Essa verdade era dividida em duas metades diferentes, uma da outra. Chegou-se a discutir qual era a metade mais bela. Nenhuma das duas era perfeitamente bela. E era preciso então optar. E cada um optou, conforme o seu capricho, a sua ilusão e a sua miopia. Fazer justiça, senhores, é por descobrir essa verdade. E descobrir a verdade não é optar por essa metade mais bela que fala Carlos Drummond. Descobrir a verdade é harmonizar as convicções, o recôndito do seu âmago, as suas convicções morais e religiosas, que nos trouxeram até aqui, porque se estão sentados na tribuna do júri, é porque são pessoas de reputação ilibada. Vocês estão no patamar das maiores celebridades daqui, e não celebridade de ser célebre de fama, mas célebre por serem pessoas prósperas e comprometidas com a comunidade. Então, descobrir essa verdade nada mais é do que harmonizar o seu interior. O que a defesa pede é que não condene baseado na lei, mas sim que acatem a verdade inteira contada pela defesa e demonstrada nos autos. Muito obrigado. Boa tarde a todos.